Em um parque tranquilo, uma pequena mendiga observa um senhor cadeirante com um semblante triste. Quando ela se aproxima um pouco mais, percebe que lágrimas escorrem de seus olhos. A menina inocente se aproxima dele e pergunta: "Tio, posso te dar um abraço?" O senhor, que carregava uma profunda tristeza no olhar, se assusta e olha para a menina. De repente, ela envolve seus pequenos braços ao redor dele e diz algumas coisas que o senhor jamais esperava. Ela não sabia que ele era um milionário. E no dia seguinte, algo extraordinário acontece, chamando a atenção de todos os presentes. 200 soldados aparecem fardados, cada um carregando algo muito estranho. Todos eles estavam procurando pela criança. O que acontece a seguir deixa todos no local em choque. A tarde cinzenta pesava sobre o Parque Central, como um manto de melancolia. Entre os bancos vazios e as árvores que balançavam suavemente com o vento frio, uma figura solitária permanecia imóvel. General Augusto Henrique Marques, aos 70 anos, observava o mundo através de olhos que já haviam visto demais. Sua cadeira de rodas estava posicionada próxima ao lago artificial, onde patos nadavam em círculos, alheios ao drama humano que se desenrolava ali. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto enrugado do homem que um dia comandou batalhões inteiros. Suas mãos, antes firmes ao segurar espadas cerimoniais e apertar as de presidentes, agora tremiam ligeiramente sobre o cobertor que cobria suas pernas. O uniforme militar havia dado lugar a roupas simples, mas sua postura ainda mantinha vestígios da disciplina que o acompanhou por décadas. 3 anos, 3 longos anos desde que Clara partiu, levando consigo não apenas sua companhia, mas também o sentido de sua existência. A casa grande e vazia ecoava apenas com o som de seus pensamentos sombrios. Os empregados falavam em sussurros como se temessem quebrar o que restava de um homem que enfrentara inimigos em campos de batalha, mas sucumbia diante da solidão mais cruel. Naquela tarde específica, Augusto havia tomado uma decisão. Seus dedos tocaram discretamente o pequeno frasco em seu bolso, onde guardava o que acreditava ser sua última esperança de paz. Não conseguia mais suportar o peso do vazio que carregava no peito. As condecorações na parede de casa, os elogios em jornais amarelados, as fotografias com autoridades, nada disso importava quando se está completamente sozinho. Foi então que uma pequena sombra se aproximou. Augusto ergueu os olhos, surpreso ao ver uma menina de aproximadamente 6 anos caminhando em sua direção. Suas roupas estavam surradas, mas limpas, e seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado. Os olhos grandes e curiosos fixaram-se no rosto dele com uma intensidade que o desconcertou. A criança parou a poucos metros de distância, inclinando a cabeça como um passarinho curioso. Augusto tentou disfarçar as lágrimas, passando rapidamente a mão pelo rosto, mas era tarde demais. A menina havia visto tudo, e sua expressão se suavizou com uma compaixão que parecia impossível para alguém tão jovem. "O senhor está triste?" perguntou ela com uma voz doce, mas direta. Augusto ficou em silêncio, não sabendo como responder. Há meses não conversava com ninguém além dos empregados, e certamente nunca havia sido questionado sobre seus sentimentos de forma tão simples e honesta. A menina deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma determinação que lembrava estranhamente a de um soldado prestes a cumprir uma missão importante. "Posso te dar um abraço?" ela perguntou, já estendendo os braços pequenos. Sem esperar resposta, correu até ele e o envolveu em um abraço apertado. Seus bracinhos magros conseguiram contornar parcialmente o torso do general, e ela apoiou a cabeça em seu ombro com uma confiança que o deixou completamente desarvorado. O calor humano que Augusto não sentia há anos invadiu seu peito como uma onda quente.
Suas mãos hesitaram por um momento antes de retribuir o abraço, tocando delicadamente as costas da criança. Era como se todo o gelo que havia se formado ao redor de seu coração começasse a derreter instantaneamente. "Obrigado", murmurou ele, sua voz áspera pela emoção. "Obrigado, pequena." Eles permaneceram assim por alguns minutos, um general aposentado e uma menina desconhecida, unidos por um momento de humanidade pura em meio à frieza do mundo. Augusto sentiu algo que não experimentava há muito tempo, uma fagulha de esperança, começando a brilhar timidamente em seu peito. Quando a menina finalmente se afastou, sorriu para ele com uma alegria genuína que iluminou seu rosto inteiro. Augusto percebeu que pela primeira vez em meses havia parado de pensar no pequeno frasco em seu bolso. A menina se afastou ligeiramente, mas não saiu de perto. Em vez disso, sentou-se no chão ao lado da cadeira de rodas, cruzando as perninhas e olhando para o lago como se fosse o lugar mais interessante do mundo. Augusto observou aquela criança com uma mistura de curiosidade e confusão. Há quanto tempo não via alguém se aproximar dele sem segundas intenções? "Eu também choro às vezes", confessou ela, quebrando o silêncio com uma naturalidade desconcertante. "Especialmente à noite, quando a vovó está dormindo e eu fico olhando pela janela." As palavras da criança atingiram Augusto como um soco no estômago. Ele havia presumido que apenas adultos carregavam fardos pesados, mas ali estava uma menina de 6 anos, falando sobre lágrimas noturnas com uma maturidade que não deveria possuir. "Por que chora, pequena?" perguntou ele, sua voz mais suave do que havia sido em anos. Ela suspirou profundamente, um som que parecia vir de alguém muito mais velha. "Porque eu não tenho uma família grande como as outras crianças. Só tenho a vovó, mas ela está sempre doente na cama. E não tenho amigos para brincar também." Augusto sentiu o peito apertar. Durante décadas comandara homens, tomara decisões que afetavam milhares de vidas, mas nunca se sentira tão impotente quanto naquele momento, diante da solidão crua de uma criança. "Eu moro numa casa bem pequenininha", continuou ela, desenhando círculos na terra com o dedo. "A vovó diz que antes eu tinha pais, mas eles foram embora quando eu era bebê. Ela fala que eles não eram ruins, só não sabiam como cuidar de mim." O general fechou os olhos por um momento. Sua mansão de 16 cômodos, sua fortuna, seus contatos influentes, tudo isso parecia ridiculamente insignificante diante da necessidade básica daquela criança de ter alguém com quem conversar. "E o senhor?" perguntou ela, virando-se para encará-lo com aqueles olhos grandes e sinceros. "Por que o senhor estava chorando?" Augusto hesitou. Como explicar a uma criança o vazio que consome um homem quando perde a única pessoa que realmente o amava? Como descrever a sensação de que todos os seus feitos militares, todas as suas conquistas, não significavam nada quando não havia ninguém para compartilhá-los? "Eu perdi minha esposa há 3 anos", disse finalmente, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Ela era tudo para mim, e agora me sinto muito sozinho também." A menina assentiu com seriedade, como se compreendesse perfeitamente o que ele queria dizer. "A solidão dói, né? É como se tivesse um buraco bem grande aqui dentro", disse apontando para o peito. "Exatamente", murmurou Augusto, impressionado com a percepção daquela criança. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. 2 seres humanos de idades completamente diferentes, mas unidos pela mesma dor fundamental. O general olhou para aquela menina franzina e percebeu algo extraordinário. Apesar de toda a sua riqueza, status e conquistas, ele se sentia exatamente tão perdido e abandonado quanto ela. "Sabe o que eu sempre imagino?", disse a menina, interrompendo seus pensamentos.
Imagino como seria ter muitas pessoas ao meu redor. Uma mesa grande, cheia de gente no jantar, vozes conversando, risadas. Deve ser muito bom ter uma família grande. Augusto engoliu em seco. Sua mesa de jantar para 12 pessoas não recebia visitas há anos. Os únicos sons em sua casa eram os passos dos empregados e o eco de sua própria solidão. Eu tenho uma mesa grande, admitiu ele lentamente, mas como sozinho todos os dias. A menina o olhou com uma expressão de compreensão que parecia antiga demais para seu rosto jovem. Então nós dois temos o mesmo problema, né? O senhor tem uma mesa grande, vazia, e eu nem mesa tenho. A simplicidade brutal da observação deixou Augusto sem palavras. Naquele momento, percebeu que havia encontrado alguém que compreendia sua dor de uma forma que nem seus antigos companheiros militares conseguiam. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam na superfície tranquila do lago. A menina se levantou e sacudiu a terra de sua roupinha, mas não demonstrou pressa em partir. Em vez disso, ficou ali parada, como se estivesse reunindo coragem para algo importante. Senhor, disse ela hesitante, posso te fazer uma pergunta meio boba? Augusto assentiu, curioso para saber o que aquela criança considerava uma pergunta boba, depois de toda a profundidade de sua conversa. O senhor já teve vontade de desistir de tudo? As palavras saíram em um sussurro, mas carregavam um peso que fez o coração do general disparar. A pergunta o atingiu como um tiro certeiro. Como aquela criança de 6 anos podia ver através dele com tanta clareza? Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez não tentou escondê-las. Sim, pequena. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, admitiu ele, sua voz trêmula, de emoção. E você? Ela assentiu lentamente, seus olhos grandes se enchendo de uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Às vezes eu olho pela janela e penso que seria mais fácil se eu fosse embora também, como meus pais. Aí a vovó não precisaria gastar o dinheirinho dela comigo, e ela podia comprar os remédios que precisa. O punhal que essas palavras cravaram no peito de Augusto foi tão doloroso que ele precisou segurar o braço da cadeira para não desabar. Uma criança de 6 anos considerando... Não, era impossível aceitar aquilo. Não, disse ele com uma firmeza que não sentia há anos, sua voz carregando toda a autoridade de décadas de comando militar. Não pense assim nunca mais. Você é importante, você tem valor, você... Ele parou, percebendo que estava falando consigo mesmo, tanto quanto com ela. As palavras que dirigia à menina eram exatamente as que seu próprio coração precisava ouvir. O senhor também é importante, disse ela suavemente, como se pudesse ler seus pensamentos. Vi nos seus olhos. O senhor tem um coração bom. Por isso chorava no parque, porque ainda se importa com as coisas. Augusto ficou em silêncio, processando aquela observação simples, mas profunda. Talvez ela estivesse certa. Talvez suas lágrimas não fossem apenas desespero, mas prova de que ainda havia algo vivo dentro dele. Sabe o que eu acho? Continuou a menina, sentando-se novamente ao lado da cadeira. Acho que a gente se encontrou hoje porque precisávamos um do outro, tipo quando 2 metades se juntam para fazer um inteiro. A inocência com que ela falava sobre conceitos tão complexos deixou Augusto maravilhado. Em sua carreira militar, havia conhecido estrategistas brilhantes, filósofos, intelectuais, mas nenhum deles havia tocado em questões tão fundamentais com tamanha simplicidade. Como você se chama, pequena? Perguntou ele, percebendo que haviam compartilhado momentos íntimos, sem nem ao menos se apresentarem. Sofia, respondeu ela com um sorriso tímido. Sofia Maria da Silva. E o senhor? General Augusto Henrique Marques, disse ele automaticamente, depois corrigiu-se. Mas pode me chamar apenas de Augusto.
General? Sofia arregalou os olhos impressionada. De verdade? O senhor comandava soldados? Pela primeira vez em anos. Augusto sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Comandava, sim, muitos soldados. Que legal! Aposto que eles te respeitavam muito. Ela fez uma pausa, depois acrescentou pensativamente. Deve ser difícil passar de comandar muita gente para ficar sozinho. Mais uma vez, a perspicácia da criança o surpreendeu. Ela havia identificado precisamente uma das fontes de seu sofrimento, a transição abrupta do comando e da responsabilidade para o isolamento e a inutilidade. O céu estava ficando mais escuro quando Sofia finalmente se levantou para partir. Preciso voltar para casa, senão a vovó fica preocupada, explicou ela. Tchau, Augusto, disse ela, acenando alegremente. Espero que fique tudo bem. Enquanto a observava se afastar, caminhando sozinha pelas trilhas escuras do parque, Augusto sentiu algo extraordinário acontecer em seu peito. Pela primeira vez, em meses, uma fagulha de esperança brilhou timidamente em seu coração. Augusto permaneceu no parque até as primeiras estrelas aparecerem no céu. Pela primeira vez em meses, não sentia pressa em voltar para casa. O encontro com Sofia havia despertado algo dentro dele que pensava estar morto para sempre. Suas mãos não tocaram mais o pequeno frasco no bolso. Em vez disso, seus pensamentos estavam completamente ocupados com aquela criança extraordinária. Quando finalmente retornou à sua mansão, os empregados notaram imediatamente a mudança. Seu motorista, João, que o acompanhava há 15 anos, comentou discretamente com a governanta que o patrão parecia diferente. Seus ombros não estavam tão curvados e ele havia murmurado "obrigado" ao sair do carro, algo que não fazia há muito tempo. Dona Carmen, a governanta, preparou o jantar como sempre, mas ficou surpresa quando Augusto pediu para jantar na sala de jantar principal, em vez de no pequeno escritório onde comia sozinho nos últimos anos. Mais surpreendente ainda foi vê-lo comer com apetite, algo raro desde a morte de Clara. Após o jantar, Augusto se dirigiu ao seu escritório e ficou um longo tempo observando as fotografias nas paredes. Imagens de sua carreira militar, condecorações, encontros com autoridades, mas principalmente as fotos com Clara em eventos sociais, viagens, momentos felizes de um passado que parecia pertencer a outra pessoa. Havia uma foto específica que sempre evitava olhar. Clara abraçando uma criança, em um orfanato que visitaram anos atrás. Ela sempre quis ser mãe, mas complicações de saúde tornaram isso impossível. Naquela noite, pela primeira vez desde sua morte, Augusto conseguiu olhar para a foto sem sentir apenas dor. Havia também uma estranha sensação de propósito começando a se formar em seu peito. Por volta das 11 da noite, fez algo que não fazia há anos. Pegou seu telefone pessoal e começou a procurar contatos antigos. Seus dedos hesitaram sobre vários nomes. Ex-companheiros de batalhão, antigos subordinados, pessoas que respeitava e que ainda mantinham posições importantes no exército. Finalmente discou um número que conhecia de cor, mesmo depois de tanto tempo sem usar. Coronel Ribeiro, disse quando a ligação foi atendida. General Marques, meu Deus, senhor, há quanto tempo, como está? A voz do outro lado soou genuinamente surpresa e alegre. Estou melhor, Ribeiro. Preciso de um favor. Um favor bem especial. Houve uma pausa breve antes do coronel responder. Qualquer coisa, general, o senhor sabe que pode contar comigo. Augusto respirou fundo antes de continuar. Preciso de 200 homens amanhã de manhã. Uniformes de gala, comportamento exemplar, mas não é para cerimônia oficial. 200 homens? A surpresa era evidente na voz do coronel. Para quê? Tipo de operação, senhor? Para fazer uma criança sorrir, respondeu Augusto simplesmente. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos antes de Ribeiro responder. General,
Com todo respeito, posso perguntar se o senhor está bem? Augusto riu, uma risada baixa, mas a primeira genuína em anos. Pela primeira vez em muito tempo, Ribeiro, acho que estou começando a ficar bem. Confie em mim nesta. Passou os próximos 20 minutos explicando seus planos, pedindo discrição absoluta e garantindo que assumiria total responsabilidade por qualquer questionamento superior. O coronel, apesar da estranheza do pedido, concordou sem hesitar. A lealdade ao general era inquestionável. Depois de desligar, Augusto fez várias outras ligações. Cada conversa era cuidadosa, específica, detalhando aspectos de uma operação que nenhum manual militar jamais havia contemplado. Não se tratava de estratégia de guerra, mas de estratégia do coração. Às 2 da madrugada, quando finalmente foi dormir, Augusto sentiu algo que não experimentava há 3 anos: ansiedade positiva. Pela primeira vez desde a morte de Clara, estava ansioso para ver o amanhecer chegar. Enquanto fechava os olhos, uma última imagem passou por sua mente. O sorriso tímido de Sofia quando disse: "Espero que fique tudo bem." Amanhã, ele faria com que ficasse tudo bem, não apenas para ele, mas principalmente para ela. O amanhecer trouxe uma agitação incomum para a rotina silenciosa da mansão Marques. Augusto acordou antes do habitual, às 5:30 da manhã, com uma energia que não sentia há anos. Pela primeira vez desde a morte de Clara, não precisou forçar-se a sair da cama. Levantou-se naturalmente, impulsionado por uma sensação de propósito que havia esquecido que existia. Dona Carmen quase derrubou a bandeja do café quando viu o patrão entrando na cozinha, já vestido e barbeado, com um brilho diferente nos olhos. Ele pediu um café reforçado e torradas, demonstrando um apetite que ela não via há meses. "Dona Carmen", disse ele enquanto tomava o café, "hoje será um dia especial, muito especial." A governanta sorriu, notando que pela primeira vez em muito tempo ele não parecia carregar o peso do mundo nos ombros. "Posso perguntar por quê, general?" "Porque hoje vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo", respondeu ele misteriosamente. "Vou usar tudo que conquistei na vida para algo que realmente importa." Às 7 da manhã, Augusto já estava no Parque Central, posicionado estrategicamente próximo ao mesmo banco onde havia encontrado Sofia no dia anterior. Havia chegado cedo propositalmente. Queria observar o movimento, entender a rotina daquela criança, conhecer melhor o mundo em que ela vivia. O parque matinal era diferente do vespertino. Joggers passavam pelas trilhas, idosos faziam caminhadas leves. Algumas mães levavam crianças pequenas para brincar nos equipamentos. Augusto observou tudo com atenção renovada, como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. Por volta das 8:30, avistou uma figura familiar caminhando lentamente pelas trilhas. Sofia apareceu vinda da mesma direção do dia anterior, mas desta vez não estava sozinha. Uma senhora de cabelos grisalhos, aparentando cerca de 60 anos, caminhava ao seu lado com dificuldade, apoiando-se em uma bengala improvisada. Augusto observou as duas se aproximarem de um banco distante. A senhora, certamente a avó de Sofia, sentou-se com alívio evidente, enquanto a menina permaneceu em pé ao seu lado, falando animadamente sobre algo que ele não conseguia ouvir daquela distância. Mesmo de longe, era possível perceber a fragilidade da idosa. Seus movimentos eram lentos e cuidadosos, e ocasionalmente ela levava a mão ao peito, como se sentisse dificuldade para respirar. Sofia, sempre atenta, ajustava constantemente a posição da bengala da avó e verificava se ela estava confortável. O coração de Augusto apertou ao observar aquela cena. A responsabilidade nos ombros daquela criança de 6 anos era visível mesmo à distância. Ela cuidava da avó com uma dedicação que muitos adultos não demonstravam, e fazia isso com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Às 9 horas em ponto, o telefone de Augusto vibrou. Uma mensagem do Coronel Ribeiro. Operação iniciada. 200 homens em posição conforme solicitado. Aguardando suas ordens, general. Augusto respirou fundo. Estava prestes a realizar algo completamente fora de qualquer protocolo militar. Algo que poderia parecer loucura para muitos, mas que para ele representava a coisa mais sensata que havia feito em anos. Digitou a resposta. Iniciem a movimentação. Lembrem-se, disciplina total, mas o objetivo é a alegria. Não esqueçam os balões. Enquanto aguardava a chegada de seus homens, Augusto observou Sofia brincando sozinha, próxima ao banco onde a avó descansava. Ela havia encontrado algumas flores silvestres e estava fazendo um pequeno buquê, provavelmente para presentear a idosa. A cena era de uma ternura que fez os olhos do general se encherem de lágrimas novamente. Mas desta vez eram lágrimas de esperança. Em poucos minutos, sua vida mudaria para sempre. E mais importante, a vida daquela criança especial também nunca mais seria a mesma. O som ritmado de botas marchando ecoou pelas ruas adjacentes ao parque, crescendo em intensidade a cada segundo. Os transeuntes matinais pararam suas atividades, intrigados com o barulho militar que se aproximava. Mães pegaram seus filhos no colo, joggers pausaram suas corridas e até os pássaros pareceram ficar em silêncio. Sofia estava agachada próxima a um canteiro, coletando margaridas para sua avó, quando ouviu o som estranho. Ergueu a cabeça confusa, tentando identificar de onde vinha aquele ruído coordenado e imponente. Sua avó, Dona Eulália, também notou a movimentação e apertou instintivamente a mão da neta. Foi então que eles apareceram. 200 soldados em uniforme de gala surgiram simultaneamente por todas as entradas do parque, marchando em formação perfeita. Suas fardas estavam impecáveis, as botas brilhavam sob o sol matinal e cada um carregava balões coloridos nas mãos. Uma imagem tão surreal que parecia ter saído de um sonho. O parque inteiro parou. Crianças apontavam espantadas. Adultos sussurravam entre si tentando entender o que estava acontecendo. E alguns até pegaram seus celulares para gravar aquela cena inexplicável. 200 soldados profissionais marchando com balões de festa. Era algo que ninguém esperava ver em uma manhã comum. Sofia se escondeu atrás da árvore mais próxima, puxando sua avó pela mão. Seus olhos estavam arregalados de susto e fascinação ao mesmo tempo. Nunca havia visto tantos soldados juntos, e a precisão de seus movimentos era ao mesmo tempo impressionante e assustadora. Os soldados formaram um corredor de honra perfeito, estendendo-se desde a entrada principal do parque até o centro da área de recreação. Permaneceram em posição de sentido, imóveis como estátuas, mas com os balões coloridos criando um contraste alegre com a seriedade militar. Por alguns minutos, o silêncio foi total, até que o som de rodas sobre o asfalto quebrou a tensão. Augusto apareceu no final do corredor, impecavelmente vestido em sua farda militar completa, com todas as condecorações e medalhas que havia conquistado ao longo de décadas de serviço. Sua cadeira de rodas deslizava suavemente pelo caminho que seus homens haviam criado, e seu rosto exibia uma determinação serena que não demonstrava há anos. Ele avançou lentamente pelo corredor de honra, enquanto todos os soldados faziam continência simultaneamente. O som seco de 200 braços, se movendo em uníssono, ecoou pelo parque como um trovão controlado. Era uma demonstração de respeito e disciplina que poucos civis tinham a oportunidade de presenciar. Augusto parou no centro do parque e virou sua cadeira na direção da árvore onde Sofia se escondia. Seus olhos encontraram os dela e ele sorriu. Um sorriso paternal, caloroso, completamente diferente da expressão melancólica do dia anterior.
Sofia Maria da Silva. Sua voz carregava toda a autoridade de um comandante, mas também uma ternura que fez o coração da menina acelerar. Você disse ontem que queria ter amigos para brincar. A menina saiu lentamente de trás da árvore, ainda segurando a mão de sua avó, que observava a cena com uma mistura de espanto e preocupação. Sofia deu alguns passos hesitantes em direção ao general, seus olhos alternando entre ele e os 200 soldados que permaneciam em posição. Então, continuou Augusto, sua voz ecoando por todo o parque, trouxe 200 amigos para brincar com você. No exato momento em que ele terminou de falar, algo mágico aconteceu. Os 200 soldados, em perfeita sincronia, relaxaram suas posturas militares e sorriram. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado instantaneamente, transformando guerreiros, disciplinados em companheiros de brincadeira, dispostos a fazer uma criança feliz. Os balões foram erguidos ao ar, criando uma explosão de cores contra o céu azul. Sofia ficou boquiaberta, sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo diante de seus olhos. O que aconteceu a seguir transformou o Parque Central no cenário mais extraordinário que aquela cidade já havia presenciado. Os soldados, mantendo sua disciplina característica, organizaram-se rapidamente em grupos especializados. Alguns montaram uma área para a amarelinha gigante usando cordas e marcações improvisadas. Outros criaram um circuito de obstáculos adaptado para crianças. E um grupo específico se dedicou a organizar contação de histórias em círculo. Sofia permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar a realidade surreal diante de seus olhos. 200 homens treinados para a guerra agora se preparavam para brincar com ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sua avó, Dona Eulália, apoiava-se pesadamente na bengala, observando a cena com lágrimas nos olhos. Vai lá, pequena, encorajou Augusto suavemente. Eles estão esperando por você. Hesitante, Sofia deu os primeiros passos em direção ao grupo mais próximo. Um sargento de aparência séria e bigode grisalho se agachou na sua altura e perguntou com voz gentil: Mocinha, você sabe brincar de esconde-esconde? Os olhos de Sofia se iluminaram instantaneamente. Sei sim. Então você vai ensinar 200 soldados como se esconder direito, porque eu aposto que somos péssimos nisso, disse ele piscando, arrancando uma risada cristalina da menina. Em questão de minutos, o parque se transformou em um campo de batalha de diversão. Soldados se escondiam atrás de árvores que mal conseguiam cobrir seus corpos volumosos. Fingiam estar invisíveis atrás de arbustos pequenos e alguns até tentavam se esconder uns atrás dos outros em formações que faziam Sofia gargalhar. Sem parar, Augusto observava tudo de sua cadeira, posicionada próximo à Dona Eulália. Seus olhos brilhavam com uma alegria que não sentia há anos. Ver aqueles homens, treinados para enfrentar situações extremas, dedicando toda a sua atenção e criatividade para fazer uma criança sorrir, era a visão mais bela que já havia presenciado. Obrigado, murmurou Dona Eulália ao seu lado, sua voz trêmula de emoção. Não sei quem o senhor é ou por que está fazendo isso, mas... Obrigado. Augusto virou-se para a idosa, notando pela primeira vez os detalhes de seu rosto marcado pelo sofrimento. Seus olhos estavam cansados, sua respiração era laboriosa e suas mãos tremiam ligeiramente. Era evidente que ela estava lutando contra algo mais sério do que apenas a idade. Sou apenas alguém que sua neta salvou ontem, respondeu ele simplesmente. Enquanto conversavam, Sofia havia se tornado o centro de uma verdadeira festa militar. Grupos de soldados se revezavam para brincar com ela, sempre mantendo a disciplina e o respeito, mas com uma espontaneidade que surpreendia até mesmo seus superiores.
Alguns cantavam canções de marcha adaptadas para melodias infantis. Outros demonstravam passos de dança desajeitados que faziam a menina rir até perder o fôlego. Havia algo profundamente transformador acontecendo ali. Não apenas para Sofia, que pela primeira vez em sua vida estava sendo o centro das atenções de forma completamente positiva, mas também para os soldados. Muitos deles eram pais, avós, homens que raramente tinham a oportunidade de expressar sua ternura de forma tão livre e descomplicada. Foi no meio dessa alegria contagiante que Augusto percebeu algo que mudaria completamente o rumo dos próximos dias. Dona Eulália teve um acesso de tosse violenta, levando a mão ao peito com uma expressão de dor intensa. Quando tirou a mão da boca, havia sangue. A idosa tentou disfarçar rapidamente, limpando a mão na roupa e forçando um sorriso, quando Sofia olhou em sua direção. Mas Augusto havia visto tudo. O instinto militar que havia guiado sua vida inteira se ativou instantaneamente. Havia uma emergência silenciosa acontecendo bem diante de seus olhos. Naquele momento, Augusto compreendeu que sua missão havia se tornado muito maior do que simplesmente fazer uma criança sorrir. Ele havia encontrado não apenas uma alma gêmea em sofrimento, mas uma família inteira enfrentando uma batalha que talvez não pudessem vencer sozinhas. Depois de 3 horas de brincadeiras intensas, os soldados se organizaram em formação para a despedida. Sofia estava radiante, com as bochechas rosadas de tanto correr e o cabelo desalinhado pela diversão. Cada soldado passou por ela individualmente, fazendo continência e desejando um bom dia, como se ela fosse uma oficial de alta patente. O coronel Ribeiro aproximou-se de Augusto com uma expressão de satisfação que raramente demonstrava. General, em 30 anos de carreira, nunca vi meus homens tão motivados para uma missão. O senhor deveria ter visto os sorrisos deles. Obrigado, Ribeiro. Isso significou mais para mim do que qualquer operação que já comandamos, respondeu Augusto, ainda observando Sofia acenar entusiasticamente para os soldados que partiam. Quando o último militar desapareceu pelas ruas adjacentes, o parque voltou à tranquilidade habitual, mas a energia transformadora do que havia acontecido ainda pairava no ar. Sofia correu até Augusto com os olhos brilhando de alegria pura. Augusto, isso foi incrível. Como você fez isso? Como você conseguiu trazer tantos soldados só para brincar comigo? As perguntas saíam atropeladas, demonstrando a excitação genuína da criança. Augusto sorriu, tocado pela espontaneidade dela. Digamos que eu tenha alguns amigos que me devem favores, respondeu misteriosamente. Mas o importante é, você se divertiu? Foi o melhor dia da minha vida toda, exclamou Sofia, pulando de alegria. Eu nunca imaginei que existiam pessoas tão legais no mundo. Enquanto conversavam, Augusto mantinha um olho discreto em Dona Eulália, que permanecia sentada no banco com aparente dificuldade. A idosa tentava esconder seu mal-estar, mas era evidente que algo estava seriamente errado com sua saúde. Sofia, disse Augusto cuidadosamente, sua avó parece cansada. Que tal se sentarmos um pouco com ela? Eles se aproximaram do banco onde Dona Eulália descansava. De perto, Augusto pôde observar melhor os sinais que o preocupavam. A palidez excessiva, a respiração irregular, o tremor nas mãos. Seus anos de experiência militar, onde havia aprendido a avaliar rapidamente o estado físico de seus homens, lhe diziam que aquela mulher estava enfrentando algo grave. Dona Eulália, disse ele respeitosamente, posso perguntar como a senhora está se sentindo? A idosa hesitou, olhando para Sofia, que brincava com um dos balões que havia ganhado. Estou bem, obrigada pela preocupação, só um pouco cansada. Augusto percebeu a mentira piedosa imediatamente. Com todo respeito, a senhora não parece bem. Não seria melhor procurar um médico? Os olhos de Dona Eulália se encheram de lágrimas que ela tentou esconder rapidamente. Senhor,
Nós não temos condições de pagar médico particular. E no posto de saúde, a fila de espera é de meses. Eu tentei marcar consulta, mas... Vovó tem uma tosse feia há muito tempo, interrompeu Sofia inocentemente, sem perceber o desconforto que suas palavras causaram. Às vezes ela tosse sangue, mas diz que é normal quando a gente fica velho. O coração de Augusto quase parou. Tosse com sangue em uma mulher daquela idade poderia indicar problemas pulmonares graves, possivelmente câncer. A urgência da situação o atingiu como um soco no estômago. Dona Eulália, disse ele com toda a gentileza que conseguiu reunir, eu gostaria muito de ajudar. Posso providenciar uma consulta médica particular ainda hoje, se a senhora permitir. A idosa o olhou com uma mistura de gratidão e desconfiança. Por que um estranho faria isso por nós? Que tipo de interesse o senhor tem na Sofia? Augusto compreendeu perfeitamente a preocupação dela. Uma criança vulnerável sempre despertava a atenção de pessoas com más intenções, e Dona Eulália estava sendo cautelosa. Não tenho interesse algum, além de retribuir a bondade que sua neta me mostrou ontem, respondeu ele sinceramente. Ela salvou minha vida, Dona Eulália. Literalmente, e agora quero salvá-las também. As palavras carregavam uma verdade tão profunda que a idosa sentiu suas defesas se desarmarem ligeiramente. Na tarde seguinte, Augusto estava em seu escritório organizando os contatos médicos que havia reunido para ajudar Dona Eulália quando seu telefone tocou. O nome na tela o fez franzir o senho. Dr. Mário Henrique Marques, seu sobrinho e advogado da família. Tio Augusto, precisamos conversar urgentemente, disse Mário sem preâmbulos. Estou indo aí com Ricardo e Patrícia. Augusto suspirou profundamente. Seus 3 sobrinhos, filhos de seu irmão falecido, eram sua única família restante. Porém, desde a morte de Clara, a relação havia se tornado puramente financeira. Eles se interessavam apenas por sua herança, visitando-o esporadicamente com sorrisos falsos e preocupações fingidas. 1 hora depois, os 3 estavam em sua sala. Mário, o advogado, assumiu a liderança da conversa, enquanto Ricardo, empresário, e Patrícia, médica, o apoiavam com expressões preocupadas que não enganavam ninguém. Tio, recebemos informações perturbadoras. Começou Mário, abrindo uma pasta cheia de documentos. Soubemos que o senhor gastou uma quantia considerável ontem, mobilizando 200 soldados para brincar com uma criança desconhecida. Augusto manteve a expressão serena, reconhecendo imediatamente a estratégia. E qual é o problema nisso? O problema, interveio Ricardo agressivamente, é que estamos preocupados com sua capacidade de julgamento. Gastar fortunas com estranhos não é normal, tio. Além disso, acrescentou Patrícia com falsa suavidade, como médica devo alertá-lo sobre possível manipulação emocional. Pessoas inescrupulosas costumam usar crianças para se aproveitar de idosos vulneráveis. A raiva subiu pelo peito de Augusto como lava incandescente. Vocês estão insinuando que estou sendo manipulado por uma criança de 6 anos? Não insinuando, tio. Afirmando, disse Mário friamente. E por isso trouxemos estes documentos. Estamos entrando com uma petição judicial para questionar sua capacidade mental e bloquear temporariamente seus recursos financeiros. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto olhou para os 3 rostos diante dele. Pessoas que carregavam seu sangue, mas que se tornaram estranhos, movidos pela ganância mais sórdida. Vocês acham que 3 anos de luto me transformaram em um demente? Perguntou ele com voz perigosamente baixa. Achamos que o senhor está tomando decisões irracionais que comprometem o patrimônio familiar, respondeu Patrícia. Como sua médica, recomendo avaliação psiquiátrica urgente. Você não é minha médica há anos, Patrícia. E este patrimônio é meu, construído com meu suor e dedicação, retrucou Augusto, sua voz carregando toda a autoridade militar que possuía.
Mário se levantou, assumindo postura de confronto. Tio, com todo respeito, desde a morte da tia Clara, o senhor vive isolado, deprimido, sem contato social. De repente, aparece uma criança e o senhor começa a agir de forma completamente atípica. Qualquer psiquiatra confirmaria que isso indica instabilidade emocional. O que vocês querem realmente? Perguntou Augusto, indo direto ao ponto. Queremos que o senhor pare com essas caridades impulsivas, disse Ricardo, e que aceite nossa tutela temporária sobre suas finanças até que se estabilize emocionalmente. Augusto riu amargamente. Tutela? Vocês querem controlar meu dinheiro porque temem que eu gaste sua herança antes de morrer. Não é sobre herança, mentiu Patrícia. É sobre sua proteção. Mentira, disse Augusto, levantando-se de sua cadeira com dificuldade, mas mantendo toda a sua dignidade. Vocês nunca se importaram comigo como pessoa. Quando Clara morreu, quantas vezes me visitaram? Quantas vezes perguntaram se eu estava bem? O constrangimento momentâneo nos rostos dos três confirmou suas suspeitas. Agora que encontrei um propósito, vocês querem me impedir, mas não conseguirão, declarou ele firmemente. Mário sorriu friamente. Tio, o processo já foi protocolado. Amanhã de manhã, um oficial de justiça virá notificá-lo. E temos uma liminar temporária que será expedida ainda hoje, bloqueando qualquer movimentação financeira significativa até a avaliação psiquiátrica. As palavras atingiram Augusto como balas. Naquele exato momento, percebeu que a batalha por Sofia e Dona Eulália havia se tornado muito mais complexa do que imaginara. 2 dias depois da visita dos sobrinhos, Augusto recebeu a notificação oficial que confirmava seus piores temores. A liminar havia sido expedida, congelando parcialmente seus recursos financeiros até que passasse por avaliação psiquiátrica. Qualquer movimentação acima de R$5.000 precisaria de autorização judicial prévia. Tentou imediatamente contatar o hospital particular onde havia agendado os exames para Dona Eulália. Mas a secretária foi clara. Sem o pagamento antecipado do tratamento, a consulta seria cancelada. O valor necessário para os procedimentos diagnósticos ultrapassava em muito o limite permitido pela liminar. Com o coração pesado, Augusto dirigiu-se ao parque na esperança de encontrar Sofia e explicar a situação. Não podia simplesmente desaparecer da vida delas sem uma palavra, mas também não sabia como explicar para uma criança de 6 anos as complexidades legais que o impediam de ajudar. Encontrou-as no mesmo banco de sempre, mas a cena que presenciou o deixou devastado. Dona Eulália estava visivelmente pior, sua respiração ainda mais laboriosa, e Sofia segurava sua mão com uma expressão de preocupação que nenhuma criança deveria carregar. Augusto! Sofia correu até ele assim que o avistou, mas seu sorriso, habitual, estava tingido de tristeza. A vovó passou mal ontem à noite. Ela tossiu muito sangue e ficou com febre alta. O general sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. Cada hora de atraso poderia ser crucial para o diagnóstico e tratamento de Dona Eulália, mas suas mãos estavam legalmente amarradas por parentes que se preocupavam apenas com dinheiro. Como você está, Dona Eulália? Perguntou ele, aproximando-se. Do banco. A idosa tentou sorrir, mas era evidente que estava lutando contra a dor intensa. Estou tentando ficar forte pela Sofia, murmurou com dificuldade. Vovó, conta para ele sobre o que o doutor do posto falou, insistiu Sofia inocentemente. Dona Eulália hesitou, claramente não querendo preocupar a neta. Consegui uma consulta no posto de saúde ontem. O médico disse que preciso fazer exames urgentes no hospital. Suspeita de algo sério nos pulmões. E quando conseguiu marcar os exames? Perguntou Augusto, já temendo a resposta. Daqui a 2 meses, respondeu ela com voz quebrada.
Disseram que é urgente, mas não tem vaga antes disso. E mesmo se tivesse, não tenho como pagar os remédios que ele receitou. Sofia olhou entre os dois adultos, percebendo a gravidade da situação, mesmo sem compreender completamente. Augusto, você não pode ajudar a vovó como ajudou a mim com os soldados? A pergunta inocente foi como uma punhalada no coração do general. Como explicar para aquela criança que sua própria família estava impedindo que ele salvasse a vida da pessoa mais importante do mundo dela? Sofia, É complicado agora, disse ele, lutando para encontrar palavras adequadas. Naquele momento, o telefone de Augusto tocou. Era Mário, seu sobrinho advogado. Tio, espero que esteja entendendo a seriedade da situação, disse a voz fria do outro lado da linha. Qualquer tentativa de burlar a liminar resultará em consequências legais graves. Como vocês souberam que eu estava tentando ajudar alguém? Perguntou Augusto, uma suspeita terrível se formando em sua mente. Temos nossos métodos. O senhor está sendo monitorado para sua própria proteção, respondeu Mário com falsa preocupação. A revelação de que estava sendo vigiado por sua própria família deixou Augusto furioso, mas também mais determinado. Desligou o telefone e olhou para Sofia e Dona Eulália com uma decisão se formando em sua mente. Dona Eulália, a senhora confia em mim? Perguntou ele diretamente. A idosa assentiu lentamente. Confio, general. Sofia me contou que o senhor é uma boa pessoa. Então eu preciso que confie mais um pouco. Vou encontrar uma forma de ajudá-la, mesmo que isso me custe tudo que tenho. Sofia segurou a mão dele com força. Promete, Augusto? Olhando nos olhos esperançosos daquela criança e depois para o rosto pálido de Dona Eulália, Augusto tomou a decisão que mudaria o rumo de toda a história. Na madrugada seguinte, o telefone de Augusto despertou-o com urgência. Do outro lado da linha, a voz trêmula de uma vizinha de Dona Eulália trazia a notícia que ele mais temia. General Marques, a senhora Eulália passou muito mal durante a noite. A Sofia me deu seu número. Elas estão no hospital público agora, mas a situação está crítica. Augusto não hesitou. Vestiu-se rapidamente e pediu para João, seu motorista, levá-lo imediatamente ao hospital. Durante o trajeto, tentou ligar para seus contatos médicos, mas esbarrava sempre na mesma barreira. Sem autorização judicial para movimentar os recursos necessários, nenhum hospital particular aceitaria o caso. O Hospital Municipal São José era um reflexo cruel da realidade brasileira. Corredores lotados, macas nos corredores, famílias inteiras acampadas esperando atendimento. Augusto nunca havia estado em um ambiente assim. Sua posição sempre lhe garantira acesso aos melhores serviços médicos particulares. Encontrou Sofia sentada sozinha em uma cadeira plástica do corredor pediátrico, balançando as perninhas. Nervosamente, quando o viu aproximar-se em sua cadeira de rodas, correu para seus braços com lágrimas escorrendo pelo rosto. Augusto, a vovó está muito mal. Os médicos disseram que ela precisa de uma cirurgia muito cara e que se não fizer... Logo ela pode... Sofia não conseguiu terminar a frase, soluçando contra o peito do general. Uma enfermeira se aproximou, reconhecendo a agitação da criança. O senhor é parente da paciente? Sou um amigo da família, respondeu Augusto. Como ela está? A enfermeira olhou ao redor, certificando-se de que Sofia não ouvia e baixou a voz. Senhor, a situação é grave. A paciente tem um tumor pulmonar avançado que precisa ser removido urgentemente. Aqui no SUS, conseguimos estabilizar por enquanto, mas a cirurgia especializou não está disponível. A fila de espera é de pelo menos 6 meses. E quanto custaria em um hospital particular? Perguntou Augusto, já sabendo que a resposta excederia drasticamente seus limites atuais. Entre 200 e 300 mil reais, incluindo cirurgia,
Internação e quimioterapia posterior, respondeu a enfermeira com pesar. É um valor que poucas famílias conseguem arcar. O mundo desabou sobre Augusto. Mesmo com sua fortuna considerável, a liminar judicial tornava impossível acessar essa quantia rapidamente. Seus sobrinhos haviam calculado precisamente para impedir qualquer gasto impulsivo significativo. Sofia puxou sua manga, interrompendo seus pensamentos. Augusto, eu fiz uma coisa errada, disse ela com voz pequenininha. O que foi, pequena? Eu falei para os médicos que você era meu avô e que ia pagar pelo tratamento da vovó. Eles disseram que se alguém da família garantir o pagamento, eles podem transferir ela para um hospital melhor hoje mesmo. O coração de Augusto apertou ao perceber o desespero daquela criança. Ela havia mentido, esperando que ele pudesse resolver tudo, mas ele estava impotente diante das amarras legais. Sofia, eu quero ajudar mais do que qualquer coisa no mundo, mas existem pessoas impedindo que eu use meu dinheiro agora, explicou ele delicadamente. Os olhos da menina se encheram de uma tristeza profunda. Então a vovó vai morrer por causa do dinheiro? A pergunta simples e devastadora ecoou pelo corredor, fazendo várias pessoas olharem na direção deles. Augusto sentiu uma raiva crescer em seu peito. Raiva de seus sobrinhos, do sistema, de sua própria impotência. Por favor, Sofia, me dá um tempinho. Vou encontrar uma solução. Prometeu ele, sem saber como cumpriria essa promessa. Naquele momento, Sofia fez algo que quebrou definitivamente o coração do general. Olhou para ele com olhos cheios de lágrimas e disse: Desculpa, Augusto, desculpa por ter causado problemas para o senhor. A vovó está doente por minha culpa. E agora você está com problemas também por causa da gente. Augusto puxou a menina para um abraço apertado, percebendo que havia chegado ao momento mais crítico de toda a situação. Precisava encontrar uma forma de salvar 2 vidas antes que fosse tarde demais. Augusto passou a noite no hospital, segurando Sofia em seus braços, enquanto ela dormia inquieta na cadeira do corredor. Sua mente trabalhava febrilmente, analisando todas as possibilidades, todos os recursos que ainda tinha disponíveis. Havia lutado em guerras, enfrentado situações impossíveis, mas nunca se sentira tão encurralado. Às 5 da manhã, uma ideia começou a se formar. Arriscada, controversa, mas talvez sua única chance de salvar Dona Eulália e expor a ganância de seus sobrinhos. Pegou seu telefone e fez uma ligação que mudaria tudo. Marcos, sou o General Marques. Sei que é cedo, mas preciso de um favor. Urgente. Você ainda trabalha na TV Nacional? Marcos Pereira, jornalista veterano que Augusto havia conhecido em coberturas militares, atendeu surpreso. General, claro, sou editor-chefe agora. O que posso fazer pelo senhor? Preciso de uma coletiva de imprensa, hoje, e quero que seja transmitida ao vivo. 3 horas depois, os principais veículos de comunicação da cidade estavam reunidos no salão nobre do Hospital Municipal. Augusto havia usado seus últimos contatos influentes para organizar o evento, apostando tudo em uma única jogada. Sofia estava ao seu lado, segurando sua mão com confiança renovada. Augusto havia explicado seu plano de forma simples. Eles iriam contar a verdade para o país inteiro e pedir ajuda. As câmeras foram ligadas simultaneamente quando Augusto assumiu o microfone. Sua voz carregava toda a autoridade de décadas de comando, mas também uma vulnerabilidade humana que tocou imediatamente a audiência. Meu nome é General Augusto Henrique Marques. Servi meu país por 40 anos, enfrentei guerras, recebi condecorações, mas hoje venho diante de vocês como um homem comum, enfrentando a batalha mais importante de sua vida. Ele pausou, permitindo que as câmeras focalizassem Sofia ao seu lado. Esta é Sofia Maria da Silva, de 6 anos. Há uma semana, ela salvou minha vida com um simples abraço quando eu havia perdido toda a esperança. Hoje, preciso salvar a
dela. A emoção em sua voz era palpável, enquanto contava toda a história. O encontro no parque, a solidão compartilhada, a descoberta sobre a doença de Dona Eulália. Quando chegou à parte sobre seus sobrinhos, sua voz ganhou um tom de indignação controlada. Meus próprios sobrinhos, movidos pela ganância, conseguiram uma liminar judicial que impede que eu use minha própria fortuna para salvar a vida de uma senhora de 60 anos. Eles alegam que estou sendo manipulado por uma criança de 6 anos. Augusto virou-se para Sofia, que o olhava com admiração. Sofia, conte para o Brasil o que você acha que eu deveria fazer com meu dinheiro. A menina pegou o microfone com as 2 mãozinhas e falou com a sinceridade que só uma criança possui. Eu acho que o dinheiro serve para ajudar as pessoas. Minha vovó sempre disse que não adianta ter muito se não dividir com quem precisa. O Augusto é bom, ele só quer que minha vovó fique boa. O impacto das palavras de Sofia foi imediato. Nos estúdios de TV, apresentadores tinham lágrimas nos olhos. Nas redes sociais, o vídeo começou a viralizar em questão de minutos. Augusto retomou o microfone para o golpe final. Eu tomo uma decisão pública hoje. Quero adotar Sofia Maria da Silva como minha neta. Quero cuidar de Dona Eulália como se fosse minha própria mãe. E se isso significa abrir mão de toda a minha fortuna para salvá-las, farei sem hesitar. Ele olhou diretamente para as câmeras principais. Mário, Ricardo, Patrícia, se vocês estão assistindo, podem ficar com a herança que tanto desejam. Mas não conseguirão impedir que eu use tudo o que construí em vida para salvar quem realmente ama. O silêncio no salão foi quebrado por uma salva de palmas espontânea dos jornalistas presentes. Sofia subiu no colo de Augusto e o abraçou forte, sussurrando. Obrigada por lutar pela vovó, vovô Augusto. Foi a primeira vez que alguém o chamou de vovô, e Augusto sentiu seu coração se encher de um amor que não sabia que ainda era capaz de sentir. A repercussão da coletiva de imprensa foi imediata e avassaladora. Em menos de 2 horas, o caso do general e a menina estava entre os assuntos mais comentados do país. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio, hashtags de solidariedade e críticas ferozes aos sobrinhos gananciosos. O primeiro telefonema chegou ainda durante a manhã. Era o juiz responsável pelo caso, Dr. Fernando Santos, informando que a pressão popular e a repercussão midiática haviam acelerado drasticamente os processos. A liminar seria revista em caráter de urgência ainda naquele dia. Aos poucos, o hospital se transformou em um ponto de peregrinação. Pessoas comuns começaram a aparecer, trazendo doações para Dona Eulália, flores para Sofia e mensagens de apoio para Augusto. Veteranos militares, muitos dos quais haviam servido sob seu comando, organizaram uma vigília no estacionamento. O coronel Ribeiro chegou ao meio-dia, acompanhado de uma comitiva de oficiais de alta patente. "General", disse ele emocionado, "o senhor nos envergonhou a todos. Enquanto o senhor lutava a batalha mais importante de sua vida, nós estávamos em casa assistindo televisão. Esta não é minha batalha, Ribeiro. É nossa. Sempre foi nossa responsabilidade cuidar uns dos outros", respondeu Augusto, observando Sofia brincar com alguns soldados que haviam trazido livros de história militar adaptados para crianças. Às 2 da tarde, 3 figuras familiares apareceram no hospital. Mário, Ricardo e Patrícia caminhavam cabisbaixos, claramente constrangidos pela exposição pública de suas motivações. A hostilidade dos presentes era palpável. Algumas pessoas os reconheceram imediatamente dos noticiários. "Tio", começou. Mário hesitante, "precisamos conversar." "Agora vocês querem conversar?", perguntou Augusto friamente. "Depois que o país inteiro conhece suas verdadeiras intenções?" Patrícia deu um passo à frente, suas faces coradas de vergonha. "Tio, nós cometemos um erro. Não percebemos o quanto o senhor realmente se importa com essa família.
Vocês não cometeram um erro, corrigiu Augusto com autoridade. Vocês revelaram exatamente quem são, e o país inteiro viu. Ricardo, visivelmente abalado, murmurou: as pessoas estão mandando mensagens horríveis para nós. Nossos filhos estão sendo hostilizados na escola. Não conseguimos nem sair de casa. E como acham que eu me senti sendo tratado como demente por minha própria família? Retrucou Augusto. Como acham que Sofia se sentiu vendo sua avó morrer por falta de dinheiro que eu tinha, mas vocês me impediram de usar? Naquele momento, um oficial de justiça chegou com documentos que mudaram tudo. General Marques, por ordem do juiz Fernando Santos, a liminar está suspensa imediatamente. Suas contas foram desbloqueadas e o processo de interdição foi arquivado por falta de fundamento. A multidão no hospital aplaudiu quando a notícia se espalhou. Sofia correu para os braços de Augusto, finalmente compreendendo que sua avó poderia ser salva. Mas a maior surpresa veio 15 minutos depois, quando um grupo de médicos do Hospital Albert Einstein chegou em uma ambulância UTI. General Marques, somos da equipe do Dr. Roberto Fonseca. Viemos buscar a paciente Eulália da Silva para a cirurgia de emergência. Todos os custos já foram cobertos. Augusto olhou confuso. Mas eu ainda não tive tempo de fazer a transferência. O médico sorriu. Senhor, depois da sua coletiva, recebemos mais de 200.000 ligações oferecendo doações. Empresários, políticos, cidadãos comuns. Arrecadamos o suficiente para tratar não apenas Dona Eulália, mas outras 50 famílias na mesma situação. Enquanto os médicos preparavam Dona Eulália para a transferência, ela segurou a mão de Augusto com força. General, como posso agradecer o que o senhor fez por nós? Dona Eulália, disse ele emocionado, a senhora me deu uma família. Sou eu quem devo agradecer. Sofia olhou para seus sobrinhos, que permaneciam em silêncio, depois para Augusto. Vovô, eles também podem jantar na nossa mesa grande? A pergunta inocente fez Mário, Ricardo e Patrícia quebrarem definitivamente. Os três começaram a chorar, percebendo finalmente a profundidade do que haviam quase destruído. 2 semanas após aquele primeiro encontro no Parque Central, a mansão Marques havia se transformado completamente. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam com risos infantis, conversas animadas e o som reconfortante de uma família verdadeira. Dona Eulália, recuperando-se magnificamente da cirurgia, ocupava o quarto principal do térreo, adaptado especialmente para suas necessidades. Sofia corria pelos jardins, que antes eram impecavelmente vazios, agora repletos de brinquedos coloridos e equipamentos de playground que Augusto havia mandado instalar. A piscina, há anos sem uso, voltou a ter vida com as aulas de natação que ela recebia todas as tardes. A sala de jantar principal, com sua mesa para 12 pessoas, finalmente cumpria seu propósito. Todas as noites reuniam-se ali Augusto, Sofia, Dona Eulália e frequentemente os amigos que haviam feito durante toda aquela jornada. O Coronel Ribeiro tornou-se presença constante, assim como alguns dos soldados que participaram daquela manhã mágica no parque. Mário, Ricardo e Patrícia também foram gradualmente reintegrados à família. A humilhação pública os havia transformado profundamente e agora se esforçavam genuinamente para recuperar a confiança e o respeito que haviam perdido. Sofia, com sua capacidade infinita de perdão, os recebia sempre com sorrisos, ensinando aos adultos lições sobre segunda chances. A grande mudança, porém, foi a transformação de parte da propriedade em um centro de acolhimento para crianças carentes. Augusto usou sua influência e recursos para criar o Projeto Abraço, uma fundação que oferecia atividades educativas, refeições e cuidados médicos para crianças em situação de vulnerabilidade. Soldados aposentados trabalhavam como
Voluntários, ensinando disciplina, respeito e valores através de atividades lúdicas. O que começou como uma brincadeira com 200 homens no parque havia se tornado um movimento social que beneficiava centenas de famílias. Nesta manhã especial, Augusto observava Sofia aprendendo a andar de bicicleta no jardim principal. Suas mãozinhas pequenas seguravam firmemente o guidão enquanto ele a ajudava a manter o equilíbrio, empurrando suavemente a cadeira de rodas ao lado da bicicleta. "Vovô, acho que já consigo sozinha", gritou ela confiante. Augusto soltou cuidadosamente a bicicleta e a observou pedalar por alguns metros antes de parar, radiante de orgulho. "Consegui, vovó, você viu? Consegui andar de bicicleta!" Dona Eulália, sentada confortavelmente em uma cadeira na varanda, aplaudiu entusiasmadamente. Seus cabelos grisalhos brilhavam sob o sol matinal e seu sorriso irradiava a paz de quem havia encontrado um lugar seguro para envelhecer com dignidade. "Vi sim, minha netinha. Você está ficando uma moça muito corajosa", respondeu ela, sua voz forte e clara, muito diferente dos sussurros fracos de semanas atrás. Augusto se aproximou da varanda e posicionou sua cadeira ao lado de Dona Eulália. Juntos, observaram Sofia explorar cada canto do jardim em sua bicicleta nova, descobrindo trilhas e aventuras que só uma criança de 6 anos pode enxergar. "General", disse Dona Eulália suavemente, "às vezes eu acordo pensando que tudo isso é um sonho. Uma casa linda, cuidados médicos, uma família. Como é possível que nossa vida tenha mudado tanto?" Augusto sorriu, lembrando-se daquela tarde cinzenta que parecia ter acontecido em outra vida. "Dona Eulália, eu costumava pensar que as vitórias mais importantes estavam em campos de batalha, em condecorações, em reconhecimento público. Mas aprendi que a verdadeira vitória está em momentos como este." Sofia parou a bicicleta em frente a eles, suada e feliz. "Vovô, depois do almoço podemos visitar o parque onde nos conhecemos?" "Claro, pequena. Que tal levarmos alguns brinquedos para as outras crianças que brincam lá?" Os olhos de Sofia brilharam com a ideia. Era assim que ela havia aprendido a ver o mundo, sempre pensando em como incluir e ajudar outros que pudessem estar passando pela solidão que ela conhecera tão bem. Naquela tarde, os 3 retornaram ao Parque Central. Mas agora chegaram como uma família, carregando sacolas cheias de brinquedos, livros e lanches para distribuir. O banco onde Augusto chorava sozinho tornou-se ponto de encontro para outras crianças carentes, que agora tinham Sofia como embaixadora da alegria e Augusto como protetor silencioso. Enquanto observava Sofia organizar uma brincadeira com crianças que ela havia acabado de conhecer, Augusto compreendeu finalmente o verdadeiro significado de sua existência. Não estava ali para acumular riquezas ou conquistar glórias militares. Estava ali para ser o avô que Sofia merecia, o filho que Dona Eulália precisava e o exemplo de que um simples abraço pode salvar 2 vidas simultaneamente. O parque, antes testemunha de sua dor mais profunda, agora simbolizava renascimento e esperança. Ali, onde tudo começou com lágrimas de desespero, agora floresciam sorrisos de gratidão e promessas de futuro. Augusto havia aprendido que às vezes perdemos tudo para encontrar o que realmente importa. E o que realmente importava estava ali, correndo em sua direção com os braços abertos, gritando "Vovô!", com a alegria pura de quem sabe que é profundamente amada. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, 3 gerações unidas, não pelo sangue, mas pelo amor incondicional, caminharam juntas, de volta para casa. Uma casa que deixara de ser um mausoléu, silencioso para se tornar um lar cheio de vida, risos e esperança.